Há um território íntimo na vida de um homem maduro que raramente é nomeado. Ele é vivido no silêncio, escondido entre a solidão e a memória do desejo que já foi mais vivo. Não se fala sobre isso nas consultas, não se ouve nos almoços de família e mesmo entre amigos. O tema passa escondido como se fosse vergonha. Mas é ali, no espaço solitário entre o toque e o pensamento, que algo profundo está acontecendo, e muitos nem percebem. Porque depois dos 60, a relação com o prazer muda. Não é mais sobre impulso, é sobre presença. Não é mais sobre pressa, é sobre escuta. Mas ninguém avisou você disso. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 experiência na área. Hoje eu quero te convidar a olhar, sem vergonha, sem culpa, com coragem. Porque esse tema, ignorado por tantos, está mexendo com sua potência mais do que você imagina. O que você faz sozinho está moldando o que você vive com ela. E talvez, só talvez, seja a hora de transformar isso. Por você, por ela, pela sua dignidade silenciosa, a masturbação depois dos 60 não é um problema. O problema é o que foi feito com ela. O problema é o que ela virou. Fuga, punição, ruído. Mas e se ela pudesse ser outra coisa? E se esse gesto íntimo e seu pudesse se transformar num caminho de reconexão? Não com o que você era, mas com quem você ainda pode ser. A forma como você se toca está moldando a forma como você se entrega, a forma como você se vê, a forma como você a sente. E talvez você nunca tenha olhado para isso com a atenção que merece. Aos poucos, o prazer vai mudando de lugar. Ele já não explode como antes. Ele exige mais do que apenas um toque. Mas mesmo assim, muitos continuam repetindo os mesmos gestos, os mesmos estímulos, o mesmo ritmo, como se o corpo ainda fosse aquele dos 20 anos. Só que agora ele não responde mais igual. E mesmo assim, ninguém ensina outra forma de escutar esse corpo novo. Um corpo que não perdeu potência, só mudou o caminho. Você fecha a porta, abaixa as luzes, talvez nem acenda. Repete o movimento que conhece há décadas, rápido, direto, sem pausa, sem respiração, quase como um dever a ser cumprido. Masturbação se torna uma descarga, uma forma de apagar uma tensão, um ritual automático que termina em cansaço em vez de renovação. E então você pensa, deve ser a idade. Mas não, não é só a idade, é o descompasso. O corpo mudou, mas o ritual continuou igual. Essa é a desconexão invisível que poucos percebem. Porque o que era para ser um momento de reconexão se transforma em afastamento. O toque não ouve o corpo, ele corre. A mente não está presente, ela escapa, a respiração fica presa, a alma ausente. E assim, a cada repetição, seu cérebro reforça um caminho. Prazer rápido, solitário, mecânico. Prazer sem presença. E isso, com o tempo, afeta tudo. Sua sensibilidade diminui, sua ereção enfraquece, sua resposta ao toque muda. Não porque você está envelhecendo, mas porque você está treinando o seu cérebro a sentir, sem sentir. É duro dizer, mas é necessário. Muitos homens estão perdendo a potência não por falta de hormônio, mas por excesso de automatismo. A masturbação não é o problema é a pressa. É o desrespeito ao novo tempo do corpo. É o silêncio, o hábito que anestesia. E o pior, ninguém percebe que está treinando o corpo a não sentir prazer com ela. Que está treinando a mente a se satisfazer sozinha, sem presença, sem vínculo, Poucos assuntos geram tanto silêncio quanto esse. Masturbação. Um gesto tão íntimo, tão antigo, tão humano, e ainda assim cercado por vergonha, culpa e desinformação. Principalmente entre homens acima dos 60. Muitos cresceram ouvindo que era errado, sujo, desnecessário. Outros se perderam em vícios silenciosos, escondidos atrás de telas, hábitos ou frustrações. Mas a verdade é, o corpo amadurece, os desejos mudam, e o prazer também precisa ser compreendido com mais profundidade. A primeira verdade é simples, mas poderosa. O prazer não se aposenta, ele muda de forma. Fica mais sutil, mais lento, mais emocional. Masturbar-se com presença, e não apenas como descarga, pode ser uma forma profunda de reconexão consigo mesmo. Não é sobre ejacular rápido, é sobre sentir o toque, o calor, o pulsar da vida que ainda existe ali. Muitos homens maduros só se tocam por hábito, sem alma, mas o toque pode ser um reencontro, não uma... A segunda verdade é dura, mas libertadora. O excesso entorpece. O uso constante da masturbação como válvula de escape para ansiedade, tédio, solidão, intoxica o sistema nervoso e anestesia a alma. O prazer vira anestesia. E como toda anestesia, cobra um preço. Diminuição da sensibilidade, queda do desejo por relações reais, falta de energia vital. O homem começa a viver no automático. E o automático é o oposto da potência.
A terceira verdade é quase um sussurro. O corpo sente quando não há amor. Masturbação feita com pressa, com culpa, com imagens artificiais vai criando um abismo entre o prazer e a presença. E o corpo sabe disso. Ele responde com menos rigidez, com menos tesão, com mais apatia. É como se dissesse: eu preciso de mais do que isso. O corpo pede verdade, pede consciência. E quanto mais amor houver no toque, mais viva será a resposta. A quarta verdade é a mais esquecida. O prazer não está apenas nos genitais. Está nos olhos, na pele, na respiração. Um homem que aprende a respirar enquanto se toca, a escutar o próprio ritmo, a explorar outras zonas do corpo, começa a perceber que o orgasmo pode ser mais do que um fim. Pode ser um estado, um fluxo, um mergulho. Isso não se aprende com vídeos, se aprende com silêncio, com presença, com coragem de sentir. A masturbação depois dos 60 não precisa ser tabu, nem compulsão. Pode ser cura, pode ser reconexão, pode ser espiritualidade encarnada. Mas para isso é preciso transformar o gesto em ritual, tirar o prazer do automático e devolver a ele aquilo que o torna sagrado, a consciência. Há algo sutil, mas devastador, acontecendo dentro de muitos corpos maduros. Não se vê nos exames de rotina, não aparece no olhar apressado da medicina comum, mas está lá, nos silêncios do corpo, nos bocejos frequentes, na falta de ânimo ao amanhecer. Está na dificuldade de concentração, na irritação constante, na queda de desejo, na pele que parece cansada de existir. O corpo envelhece, sim, mas o que adoece com mais velocidade não é o tempo, é o excesso. Excesso de alimentos que inflamam, de estímulos que entorpecem, de hábitos que intoxicam. O corpo grita, mas o grito é abafado por comprimidos, açúcares, distrações. O cérebro desacelera, a memória falha, a energia vital vai se apagando como uma vela que insiste, mas já não tem oxigênio suficiente para brilhar. Muitos homens acreditam que estão apenas envelhecendo, mas o que está acontecendo, na verdade, é uma intoxicação silenciosa, uma espécie de envenenamento cotidiano disfarçado de rotina, o fígado sobrecarregado, o intestino inflamado, o cérebro mergulhado em neblina, a circulação travada. Tudo isso bloqueia a potência, não só a sexual, mas a potência de viver, de sentir, de criar. Quando o corpo está não sente prazer com profundidade, ele sente cansaço, a energia não circula, o sangue não flui com liberdade, e isso afeta tudo: o humor, a libido, o sono, a vontade de estar com o outro. A vitalidade se perde porque o terreno está sujo, inflamado, desequilibrado. Não adianta buscar soluções rápidas se o solo está árido. Nada floresce em um corpo exausto. A mente também sofre. Um cérebro inflamado não consegue se concentrar, não consegue sentir alegria genuína, vive em estado de alerta ou apatia. Dorme mal, reage com irritação e aos poucos vai perdendo a capacidade de sonhar. Vai se tornando um cérebro que apenas repete, mas não se renova, que apenas sobrevive, mas não vibra. E é nesse estado que tentam recuperar a virilidade. Tentam sentir desejo em um corpo que só quer descansar. Tentam se conectar com a parceira quando nem conseguem se conectar consigo mesmos. E isso dói. Porque no fundo, eles sentem que ainda existe vida ali. Ainda existe fogo, mas está soterrado, bloqueado, adormecido. Desintoxicar o corpo não é moda, é libertação, é dar ao corpo uma chance de voltar a pulsar com verdade. É permitir que a energia circule, que o sangue alimente o prazer, que o cérebro desperte de novo. Porque o prazer não nasce da pressa, nasce da presença. E não há presença possível em um corpo envenenado pela própria rotina. Existe uma diferença profunda entre buscar apenas alívio e cultivar potência. Muitos homens maduros se perdem na ideia de que a masturbação é uma fuga, uma maneira rápida de apagar a tensão, a ansiedade, a solidão. Mas a virilidade, a energia masculina verdadeira, não é um fogo que se acende e se apaga rapidamente. Ela é um treino diário, um cuidado paciente com o corpo e a mente, um caminho de conexão que vai além do momento imediato. A consciência é o primeiro passo dessa jornada. Quando o toque se torna um ato atento, quando o homem observa cada sensação, cada pulsar, ele começa a despertar um mundo que estava adormecido. A masturbação deixa de ser um simples gesto mecânico e se transforma em um diálogo íntimo entre o corpo e a mente, entre a energia que pulsa e o espírito que observa. A variação é o segundo segredo. Repetir sempre o mesmo padrão, a mesma pressão, o mesmo ritmo, é como tocar uma nota única em uma música complexa. Acaba entorpecendo o corpo, repetindo velhos caminhos neurais que bloqueiam a novidade e a excitação real. Ao variar o toque, o ritmo,
o tempo, o homem começa a ampliar sua sensibilidade, a reprogramar o sistema nervoso para responder com mais vigor e prazer à diversidade da vida. A pausa, por fim, é o gesto que mais desafia o impulso contemporâneo de pressa e imediatismo. Parar no meio do caminho, respirar fundo, sentir o corpo inteiro vibrando sem buscar o orgasmo imediato, é uma forma de fortalecer a energia vital. É como preparar o solo para que a virilidade floresça com força verdadeira e não se desgaste em fogos de artifício efêmeros. Intercalar estímulos mentais com sensações reais no corpo cria uma conexão poderosa entre o desejo e a presença. Isso foge do estímulo exagerado e despersonalizado da pornografia, que hiperestimula e esgota. Ao praticar a masturbação como ensaio emocional, o toque solitário se torna um treino para o toque a dois, preparando o corpo e a mente para um encontro pleno e autêntico. A diferença entre liberar tensão e cultivar potência é sutil, mas decisiva. Liberar tensão é apagar um fogo passageiro. Cultivar potência é acender uma chama que aquece e ilumina a vida inteira. Uma chama que não se apaga com facilidade. Uma chama que se renova com cada toque consciente. Essa é a virilidade que se conquista depois dos 60. Não pela pressa, mas pelo cuidado, pela presença, pelo respeito profundo a si mesmo. Desde cedo ensinaram ao homem a calar, a suportar, a resistir, a esconder qualquer sinal de fragilidade como se sentir fosse uma falha. O prazer nesse contexto virou algo perigoso, algo que devia ser controlado, escondido, usado apenas como válvula de escape, nunca como um espaço legítimo de presença, entrega e conexão. A masculinidade tradicional não ensinou o homem a habitar o próprio corpo. Ela o empurrou para fora de si. O prazer foi associado ao descontrole, à promiscuidade ou à fraqueza. Crescemos ouvindo que homem de verdade não se apega, não sente demais, não se abre demais. Crescemos com a ideia de que o prazer é conquista, é prova de potência, é número, e não presença. Com o tempo, muitos homens passaram a sentir vergonha do que o próprio corpo pede. Eles se desconectam da sensibilidade, como se o sentir profundo os diminuísse. Vão se tornando mecânicos, rígidos, funcionais, mas por dentro algo grita. O corpo grita, a alma grita, porque não há potência sem vulnerabilidade. E não há prazer sem escuta. Essa vergonha silenciosa vai criando bloqueios, vai deixando o toque mais rápido, mais tenso, mais apressado, vai transformando o prazer em algo que precisa ser provado, demonstrado, garantido e não vivido. Por isso, tantos homens sentem que não conseguem mais se entregar, porque não aprenderam a confiar no próprio prazer, a descansar nele, a se permitir sentir, sem medo de parecer frágil. E há outro ponto: muitos carregam culpas ancestrais. A ideia de que o desejo é sujo, de que o prazer é pecado, de que o corpo é traiçoeiro. Essas crenças não desaparecem com o tempo. Elas se infiltram na forma como o homem se toca, se relaciona, se sente, e vão minando a espontaneidade do prazer. O desejo vira tensão, a excitação vira cobrança, e a vergonha vai ocupando todos os espaços onde antes morava a liberdade. Mas o prazer não é pecado. O prazer é presença, é vida, é escuta do corpo e da alma em comunhão. O prazer, quando respeitado, quando acolhido, quando vivido com inteireza, cura, liberta, expande. Mas para isso é preciso resgatar algo que foi negado, a permissão de sentir, sem vergonha, sem pressa, sem precisar provar nada a ninguém. Tudo começa com uma inquietação, uma tensão no peito, uma ansiedade sem nome, um vazio que ninguém vê. O corpo sente, mas em vez de escutar, a gente corre. Corre para o único alívio que aprendeu a buscar sozinho. A masturbação vira alçapão, uma fuga, um alívio rápido, um ritual secreto que esconde algo mais profundo, a tentativa de calar sentimentos que não foram acolhidos. É aqui que nasce um ciclo silencioso. Quanto mais você foge do que sente, mais o corpo se afasta do prazer verdadeiro. A masturbação deixa de ser escolha e se torna compulsão. Você nem percebe, mas seu cérebro começa a depender da descarga. Não é mais desejo, é alívio químico, é dopamina correndo solta em cima de uma dor que ninguém nomeia. E o que parecia prazer vira anestesia. Só que o corpo cobra, ele começa a dar sinais. Primeiro vem o cansaço, depois a apatia, o toque perde a força, o desejo some, a ereção vacila. E por trás de tudo isso existe um peso maior, a impotência emocional. Aquela que não aparece nos exames, mas se manifesta no silêncio, no medo de se entregar, na dificuldade de olhar nos olhos, na ausência de conexão verdadeira com o prazer. Porque quando o toque não vem da alma, ele vira um gesto vazio. E um homem desconectado de si não se entrega de verdade a ninguém.
A masturbação compulsiva vai moldando uma sensibilidade artificial. O corpo acostuma com estímulos que não existem no encontro real, com imagens irreais, com velocidades irreais, com intensidades que não têm cheiro, nem pele, nem respiração. E isso vai sufocando a potência natural do encontro humano. O pior é que isso tudo acontece aos poucos, como se fosse normal, como se fosse apenas idade. Mas não é idade, é carência emocional não reconhecida, é solidão não acolhida. É uma história de repressão afetiva que vem de longe e que se manifesta hoje em forma de rigidez, vergonha e silêncio. Porque a masturbação não é só física, ela é emocional, é espiritual. E quando praticada de forma compulsiva, ela não só esgota o corpo, ela seca a alma. E a alma seca não deseja, ela apenas sobrevive. É por isso que muitos homens se sentem cansados, vazios, desmotivados, mesmo tendo saúde, mesmo tendo desejo. Porque não é o corpo que está falhando, é a relação com o prazer que está doente. E enquanto essa raiz emocional não for reconhecida, nenhum suplemento, nenhuma técnica, nenhum vídeo será capaz de devolver a potência que só nasce quando corpo e alma respiram no mesmo ritmo. A masturbação não é o problema, nunca foi. O que importa profundamente é a forma como, o momento em que e o porquê você a pratica. Ela pode ser uma ferramenta de autoconhecimento e revitalização ou uma armadilha silenciosa que desconecta você do seu corpo e da sua energia. É aí que mora a diferença que poucos percebem, mas que transforma tudo. Quando o prazer solitário se torna um hábito automático, um recurso para fugir do vazio, ele deixa de nutrir e começa a consumir. Um vício sutil, que não faz barulho, que não se revela em crises, mas que pouco a pouco apaga a chama que deveria queimar com intensidade na vida a dois. Mas quando esse mesmo prazer é vivido com presença, com respeito e com intenção, ele se torna um reencontro com sua virilidade, um lugar seguro onde a potência pode crescer e se renovar. Seu corpo não quer repetir velhos padrões. Ele anseia por novas mensagens, por novas experiências que o façam despertar, que o façam vibrar de verdade. A potência não nasce simplesmente no pênis. Ela começa na forma como você se trata, na relação que você estabelece com seu próprio toque, com seu próprio desejo, com sua própria existência. Cuidar disso é um ato profundo de amor próprio, um gesto que reverbera em todas as áreas da sua vida. Essa é a hora de experimentar algo diferente, de se tocar com presença, com propósito e com respeito, não para fugir, não para compensar, mas para sentir, para estar inteiro consigo mesmo. Seu corpo vai responder a esse convite silencioso. Vai lembrar do que é sentir de verdade, do que é pulsar, do que é viver com potência e prazer, mesmo depois dos 60, porque no fundo, o que você faz sozinho está moldando tudo o que você vive com ela.